Olá, bem-vindos ao The Next Step Talk, a série do WISAG European Business School, que te vai trazer histórias de quem deu um passo em frente, como tu vais dar também, com a entrada no ensino superior, por uma causa ou para dar a vida a uma ideia, no digital ou além fronteiras, eles chegaram mais longe e estão a marcar a atualidade. Eu sou o Daniel Fontoura, vou guiar-te neste The Next Step Talk e a pergunta que se impõe é: será que estás pronto para dar o próximo passo? Hoje vamos estar à conversa com uma das caras mais conhecidas do entretenimento, atrevo-me a dizer mundial. Ela subiu a palco apenas com 20 anos e desde então tem dado largos passos numa carreira internacional de sucesso. Criatividade, resiliência são duas das suas maiores características e fazem certamente parte da chave do sucesso do Rock in Rio. É claro, quando falamos em Rock in Rio, é inevitável associarmos o seu nome. Neste episódio, damos um Powerful Step com a Roberta Medina. Roberta, olá, bem-vinda ao The Next Step Talk. Eu há pouco disse que tu tinhas criatividade e resiliência e faltou um enorme sorriso, porque tu estás sempre com um sorriso. É, não é? Eu acho que estás sempre com um sorriso enorme e isso também é uma das coisas que te caracteriza. Bem-vinda também a este The Next Step Talk. No episódio de hoje estamos a falar de Powerful Step. É inevitável voltarmos, sei lá, a 20 anos atrás. Se calhar o momento em que assumes o cargo de coordenadora do Rock in Rio. Como é que foi esse momento? Era algo que tu já planeavas para a tua carreira ou foi o passo lógico no caminho que já estavas a fazer? Eu acho que nem planeava. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui fazendo essa boa conversa com você. Sim. Primeiro, assim, não planejava, não estava minimamente, parecia que fosse razoável, né? Mas eu vou falar de, acho que o primeiro Powerful Step que eu dei, talvez tenha sido quando eu ainda estava na escola e me apareceu uma oportunidade de participar como estagiária de um evento. Eu nunca tinha trabalhado, foi meu primeiro trabalho, de um evento da Disney num shopping, ser estagiária do marketing. Okay. E eu sou muito apaixonada por Disney. E eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer, não sabia nada, sabia que era com Disney e para mim bastava. Né? Chega, né? Sim. E eu acho que esse foi o primeiro Powerful Step, porque e fazer uma coisa assim, tipo, eu tinha uma paixão que estava me mexendo, que era o Mickey, né? Mas foi fazer qualquer coisa. Eu tinha muita vontade de começar a trabalhar cedo, e eu simplesmente fui, mesmo sem fazer a menor ideia do que eu ia fazer. E a parte mais incrível é que eu ali que descobri que era apaixonada, que a minha paixão é fazer eventos. Né? Não foi... o primeiro Rock in Rio eu tinha 7 anos, o segundo Rock in Rio eu tinha 12, eu não tinha a menor consciência do que isso era, do que era fazer. Para mim, aquelas coisas brotavam ali, né? Aquele palco, aquela luz, assim, não tinha menor entendimento do que significava. E foi nesse primeiro trabalho que eu entendi que a gente tem que planejar, né, sobe o som, desce luz. Aquilo me deu a clareza do que é fazer um evento e eu ali me apaixonei por esse caminho. Diferente da conversa que acontecia na minha casa, que meu pai é um homem completamente apaixonado por comunicação. Né? Hoje, pronto, já estou lá um bocado por esse lado, mas a minha paixão original foi fazer eventos. Então, anos depois? Aí depois desse primeiro trabalho, eu acabei fazendo outro trabalho, depois acabei indo trabalhar com meu pai, era um movimento meio natural. Uhum. Confesso que tentei me convencer a ele a me ajudar a me convencer que eu não queria ficar o tempo todo na empresa familiar, eu tinha muita vontade. Querias seguir o teu próprio caminho e... Não era o ponto de seguir o próprio caminho. Eu achava e continuo achando. Tá vendo? Eu acho que podia ter feito, sem nenhum prejuízo de nada do que veio depois. Mas pronto, a vida caminhou desse jeito e sou muito grata por isso. Mas eu acho que a gente conhecer outros olhares, outras formas de fazer, enriquece imenso. Então eu acho assim, alguém que hoje queira trabalhar no Rock in Rio, não seja assim, não tem um dom muito específico em uma determinada área, eu acho que rodar por todas, eu acho que é a riqueza disso. Porque depois, quando você vier escolher o seu lugar, você é um parceiro de trabalho de outros departamentos, muito mais rico, né? E com muito já sabes mais o que é que acontece nos outros lados, tens noção das coisas. Eu acho que um olhar amplo é muito enriquecedor. Então, anyway, então, no susto,
ele, quando começa, então, eu não gostava do Rock in Rio, eu não queria que o Rock in Rio acontecesse, os primeiros foram muito difíceis para minha família, para o meu pai. Porque ele não Eu estava em achava que casa, não é? Não... não, porque foi um mega prejuízo, ele perdeu tudo, ele bateu a cabeça no chão, ficou doente, aquilo foi muito difícil para ele, construiu uma mega marca, estamos aqui hoje conversando por Sim. causa disso, mas o preço foi muito alto, né? Então, fazer a terceira edição, depois de duas que não tinham feito muito sentido, apesar do mega sucesso, mas pessoalmente não tinha assim, não parecia ter feito muito sentido. Não fazia o menor sentido. E aí, só que a terceira edição ela volta com uma motivação de usar o mediatismo do Rock in Rio para falar de mundo melhor. Ele me convenceu, pronto, pegou meu ponto fraco e me convenceu e eu fui lá, entrei para, né, comecei, ok, bora, isso vai acontecer, não tinha a menor possibilidade de fazer aquilo parar de acontecer. E no susto, meu pai, então, numa reunião grande de atribuição de funções, diz que eu vou ser coordenadora de produção do Rock in Rio. Eu falei, pirou, bicho, não tem menor. Mas eu tinha coordenado, assim, umas coisas, outros projetos, e na verdade nem exatamente coordenando, né? Porque por ser filha, por ter uma posição privilegiada e por ter uma atitude, isso eu sei que tem a minha parte nessa história, de ter muita atitude, de falar o que eu penso, né, de confrontar ideias. Então, eu comecei a coordenar naturalmente, não é que ninguém me deu um cargo de coordenação nos projetos antes do Rock in Rio. Eu fui fazendo. E já que o povo não se colocava, eu me colocava e pronto, aquilo foi sendo colocado. Mas era diferente de fazer um Rock in Rio, eu nunca tinha produzido a sério coisa nenhuma, né? Certo. Então, como eu ia coordenar uma coisa que eu não sabia o que era? E ficava nas tuas costas, não é? Tudo. Fica assim, tudo. Então, qual é no a sentido parte? de, se falhasse, não é? Tu eras a coordenadora. Eu era coordenadora, eu tinha essa responsabilidade, mas eu tinha a melhor equipe do Brasil internacional trabalhando comigo. Então, a verdade é que eu tinha que tomar as decisões com eles, mas eles tomavam as decisões, partilhavam comigo e eu tinha que fazer, entre A e B, algumas decisões, né? Tinha que aprovar pagamentos, etc. Mas se disser que era eu que estava fazendo, claro que tem muito de mim ali, mas tem prioritariamente o talento, o conhecimento daqueles profissionais que estavam reunidos. E eu acho que é o que marca a minha carreira até hoje, porque hoje eu sou líder de projetos, mas, bicho, eu prefiro que a equipe se mexa, eu prefiro que a equipe decida junto, né? Eu sou bem mandona quando preciso ser, gosto de tomar decisão. Eu acho que eu fui treinada, na verdade, minha história foi toda para tomar decisão, né? Já que eu não tinha conhecimento, eu estava sendo sempre exposta a cenários, aprendendo com o conhecimento do outro e tomando decisão em cima daquilo, né? Olha, sentiste que o facto de seres filha do teu pai te obrigou a dar um bocadinho mais, porque as pessoas podiam sempre achar, ela está aqui porque é filha, não é? Olha, o que as pessoas achavam, eu não sei, Daniel, mas eu achava isso. Então, eu sempre dei muito mais do que aquilo que eu olhava para o lado e via as pessoas dando, né? E aí tem um senso também de dono, né? Então, juntou o fato de ser filha com um senso de dono, nível de preocupação de dono, que hoje é uma coisa que se pede para os profissionais. Né? O profissional que consegue acolher a empresa com o mesmo sentimento de dono, de proteção, de preocupação, de não desperdício, né? De otimização de recursos e resultados. O chamado vestir a camisola, não é? Esse é o espírito empreendedor, que hoje já se compreende que o empreendedor não é só quem tem uma empresa, né? Você pode ser o intraempreendedor, que é você está dentro de uma empresa, mas você tem essa atitude. E esses profissionais se destacam largamente dentro de um grupo de trabalho, porque eles começam a puxar o tom da conversa, né? Então, eu acho que, para mim, acabou sendo isso, sendo filha, sendo dona, aquilo exponenciou a milhões e pronto, o senso de responsabilidade, de cobrança foi muito forte. E achas que esse foi o maior desafio quando chegaste a este cargo de coordenação, ou qual é que foi o maior desafio que enfrentaste quando chegaste lá? Olha, eu sempre tive uma característica, e eu acho que a ignorância ajuda, então é muito engraçado, né? Eu não pretendo ser especialista em coisa nenhuma, porque eu acho que a posição de... tenho muito conhecimento, mas assim, nesse limiar entre o que as pessoas também sentem, para você fazer projetos de comunicação é muito bom você estar mais próximo da onde o seu público
daquilo que ele também sabe, daquilo que ele pode compreender. Senão a gente assume que a pessoa entende e não quer dizer nada, né? Mas eu acho que, para mim, o maior desafio foram muitos. Sim. Mas eu acho que os pessoais foram maiores, assim. Eu acho que, primeiro, a responsabilidade que eu sentia de que se eu fizesse alguma besteira, era em nome do meu pai que a besteira saía, eu não era ninguém, né? Uhum. E eu não tenho problema de assumir a besteira para mim. Agora, a besteira cair no colo de alguém é muito ruim, né? Então, isso para mim foi muito difícil. E a outra coisa foi que o peso foi tão grande daquela responsabilidade que eu, por 9 meses, que foi o tempo de preparação do festival aquele ano, foi tudo decidido muito em cima, e a gente estava construindo uma nova cidade do rock, foi tudo muito louco. Aqueles 9 meses eu me isolei do planeta, e eu, quando voltei, né, quando acabou o Rock in Rio, eu percebi que eu tinha dado uma zerada, assim, porque eu falava assim, talvez com 2 grandes amigas, mas ninguém, né? Então, mas também trouxe foi um choque perceber que tinha tudo ficado on hold enquanto eu tinha me enfiado 9 meses ali, mas também foi uma grande oportunidade porque a gente cresce carregando um monte de pacote social que a gente herda ao longo da nossa infância. E a gente muitas vezes não abre mão, a gente não para olhar se a gente está carregando o que a gente quer, né? É porque é uma escolha ou que a gente carrega porque é automático. Sim. E aquele momento foi um momento muito rico de fazer novas escolhas, né? De dizer, ok, já que está zerado, quem é que de fato eu quero que esteja no meu dia a dia? Okay. O que eu quero fazer? Né? É aula de dança, é capoeira, é o quê? Quero trabalhar nisso, não quero trabalhar nisso? Então foi assim, um momento muito intenso, mas muito desafiador, né? De você ter ali uma página, mas mega oportunidade. Podia ter deprimido, mas não, peguei a oportunidade. Sim, exato. Né? Ficar sem amigos, não sei o que é que aconteceu neste tempo. Podia ter deprimido, acho que tinha 2 possibilidades. Deprime, eu pego a oportunidade da página em branco e começo a reescrever. Acho que foi isso que eu fiz. E por isso também é que estás onde estás e dás esses passos que fazem sentido. Um momento que foi importante também para a marca do Rock in Rio foi quando, em 2004, atravessas o Atlântico, né? E abres portas ao Rock in Rio Lisboa pela primeira vez. Como é que se dá esse passo e que memórias é que tu tens desse momento em que decidem, ok, vamos sair daqui e vamos levar isto para outro nível? Então, acho que muitas coisas. Primeiro, que se perguntar se foi planejado, calculado, mega business plan, não foi nada disso, né? Isso foi... Eu acho que tem uma frase que meu pai fala muitas vezes, mas não sei se é do John Lennon, uma coisa que fala, a vida acontece nos intervalos daquilo que você planeja. E o Rock in Rio Lisboa foi exatamente isso, né? Era um jovem luso-brasileiro, mais uns amigos portugueses que queriam trazer o Rock in Rio para cá, que ficaram correndo atrás da gente não sei quanto tempo, e depois da terceira edição no Brasil, a gente ia fazer uma 4ª no Brasil, mas acontece 11 de setembro em Nova York e para todo o mercado internacional, e o contrato que estava basicamente assinado com a American Online vai abaixo. E aí nasce esse gap e aparece Felipe Reznikov com o Gandariz, com seu povo atrás, dizendo, olha, Rock in Lisbon, né? E aquilo parecia não fazer o menor sentido, apesar da nossa vontade de internacionalizar o projeto, mas a gente não estava nesse momento ainda. E aí foi, assim, uma provocação do gênero, quase para despachar. Marca lá com o presidente da Câmara, que se a gente conseguir, né, se tiver o compromisso da Câmara de entregar determinadas características, a gente vai. Bom, a gente achava que eles não iam marcar, em 2 semanas estava marcado, e até hoje estamos aqui conversando. Exato. Assim que se desenrolou. Agora, mais uma vez, não pensar demais e alguma ignorância no bom sentido, foi para mim o salto, porque então veio meu pai achando que ia fazer uma reunião e voltar para casa, ficou 2 meses, começou já a fazer as parcerias com o Grupo Renascença, com a SIC, e correr atrás de patrocinadores, que era o passo inicial, depois da Câmara, né, concordando. Claro. Garantir que havia pessoas a apoiar também. E aquilo foi fluindo, quando ele veio em janeiro, foi ficando, quando veio em maio, diz, agora vem para produzir. Eu também, eu vou para produzir. E vim. Não conhecia o país, não conhecia nada, não conhecia ninguém, mas vim para produzir bem. E eu acho que é isso que, se tem uma característica minha que eu acho que é bacana, é isso, vai. Né? Vai lá, eu vim fazer uma tarefa, você não vim me mudar, né? Eu me mudei depois. Né? E aí eu passei pela cidade e resolvi ficar e mudar a minha vida pessoal, mas eu vim fazer uma tarefa, era fazer um Rock in Rio
Isso E de era não super pensar, estimulante. isso estavas a dizer às vezes não pensar, não é? De ser inocente e vai, se calhar dá-te muito mais, ou seja, tens menos amarras para poder Eu fazer acho as coisas e não pensas demasiado, simplesmente exato, vais e fazes. Né? exatamente. E A acho que às gente vezes é isso que é diz preciso. eu acho que a gente diz muito, e hoje a gente está num mundo muito planejadinho, né? Uhum. Muita explicação, muito business plan. E É. aí a gente brinca, e de novo, meu pai, que é um grande revoltado com excesso de economiquices em volta das coisas, excesso. E às vezes, quando você pensa muito financeiramente, você esquece a criatividade, que é o que vende o seu produto. Né? A É o criatividade, a importante. inovação é o que faz a diferença. Depois, financeiramente, você tem que encaixar aquilo, não é financeiramente para vender o produto, né? Então ele fica louco. E ele brinca assim que hoje em dia nunca se teria, se fosse para hoje, não se inventava lâmpada, porque não havia PowerPoint que explicasse aquilo, né? Então é Certo. verdade. Então, eu acho que tem uma hora, bicho, que não tem explicação para tudo, não tem segurança em tudo, né? Agora, se tem alguma coisa dentro de você que diz que é o caminho, bicho, não é assim que Vai. a gente namora, casa, não sei o quê. Então, É. a gente Também traz um resulta para o pouco resto. dessa impulsividade para o trabalho também, né? Olha, e nessa edição do Rock in Rio, na primeira, em 2004, tinhas alguma expectativa que se tornasse a marca em Portugal que hoje é o Rock in Rio? Nenhuma expectativa. Eu estava fazendo aquela tarefa. O que vinha Certo. depois daquela tarefa não era. Assim, a gente mal tinha planejado estar em Portugal, quiçá dar continuidade, né? E a gente falava, era engraçado, porque o Rock in Rio até então, até chegar a Portugal, ele tinha acontecido em 85, 1985, Pois, 1991, 91. intervalo de 6 anos, 2001, 10 anos depois da segunda edição. Então, não existia na nossa cabeça um Rock in Rio de 2 em 2 anos. Então, quando a gente falava de repente, quem sabe, da continuidade, era tipo 4 anos depois, Uhum. né? O que para o mercado não fazia sentido na época. Para os nossos patrocinadores, 4 anos era um gap muito grande para fazer sentido. Então, a gente, em negociação com eles, ficou nesse intervalo de 2 em 2 anos. E acabou que isso mudou a vida do Rock in Rio radicalmente, porque o fato da gente poder ter uma cadência foi a primeira vez que o Rock in Rio virou uma empresa, não era Uhum. só um projeto que acontecia pontualmente. Virou uma empresa, começou a ter equipe fixa, então quando você consegue investir em talento, você consegue evoluir em planejamento, em criação, em evolução de processos construtivos, evoluímos imenso por poder ficar de 2 em 2 anos. E aí ficamos em Portugal de 2 em 2 anos por 10 anos até levar o Rock in Rio de volta para o Brasil de novo, né? Os brasileiros ficavam danados, bicho. Vocês fazem Rock in Rio em Portugal, não Ciúmes, fazem né? no Brasil? Era muito engraçado. Seus traidores, né? O melhor elogio que eu já ouvi pro Rock in Rio é seus traidores, vocês levaram o Rock in Rio embora. Não levaram, foi só ali uma pausa para reorganizar, para Ao agora voltar. contrário, Portugal levou o Rock in Rio de volta pro Sim, Brasil. Eles têm que é isso, é agradecer. isso. Olha, e a equipa do Rock in Rio, tu disseste que, entretanto, quando começaram a fazer 2 em 2 anos, criaram outras condições, tiveram uma equipa fixa. A equipa é muito grande, não só a fixa, mas depois também os voluntários e as pessoas que vão entrando em cada edição. Como é que tu geres e lideras tantas pessoas? Porque depois há diferentes personalidades, muito talento em simultâneo, muitas expectativas e ainda para mais, se calhar muitas nacionalidades, porque depois cruzas Brasil, Portugal e outras pessoas, se calhar de outras nacionalidades que trabalham. Como é que tu geres isso tudo? Então, parte boa. Boa revelação. Eu não sou muito boa em fazer essa gestão. Não é o meu talento, né? Eu acho que o meu talento está em juntar peças, em juntar talentos, em provocar ideias e acho que, né, ir botando fogo para as coisas acontecerem. Eu acho que o meu talento é esse. Não é a gestão de pessoas o meu talento. Então, o que ao longo do tempo a gente foi fazendo é ter executivos fortes que têm esses talentos para poder fazer a gestão mais no dia a dia, né? Então, o que eu faço é muito a liderança dos processos criativos, das tomadas de decisão, dos caminhos para onde o projeto faz. Mas, por exemplo, aqui em Portugal e muito no Brasil está mais dividido. Nós somos aqui 33 pessoas na equipe permanente, chegamos a 8.000 trabalhando no evento. No Brasil, já somos perto de 100 permanentes e chega a 25.000 pessoas trabalhando. Então, são realidades muito diferentes. Hoje a gente tem, e o que a gente foi fazendo é que a gente tem executivos por área,
que eles fazem a gestão das equipes. Então, a relação comigo é mais dos diretores, né? E eles fazem a relação no dia a dia. Eu acho que eu sou mais intensa, assim, na relação. Acho que eu sou gentil, acho que tenho um olhar humano, que tem horas que a empresa isso dificulta imenso. Acho que é por isso que eu também não tenho muito talento nessa área. Eu sou muito sensível ao que acontece com o outro. Tem uma hora que na empresa você não pode ser tão sensível. Então, a partir de determinado momento, eu tive que abrir mão dessa parte. E foi uma das descobertas que eu fui fazendo ao longo do tempo, assim. Liderança, parecia que tinha que liderar tudo. Eu falei, não, cara, mas eu não tenho talento nessa área. E quando a gente não tem talento e se impõe numa área, a gente atrapalha, né? Então, eu comecei a fazer, cara, não, bora dividir responsabilidades, né? Eu continuo sendo a liderança, mas há quem sabe fazer isso melhor que eu. E eu acho que isso é uma das grandes aprendizados que eu tive ao longo da vida com o Rock in Rio, que é trabalhar em parceria. Não é nada a gente, não é eu. Eu sozinho não consegues fazer tudo. É um grupo de pessoas. E no caso do Rock in Rio, a organização do Rock in Rio, ela é uma ignição. Mas as peças são os patrocinadores, são os media partners, são os fornecedores, é o público, é o artista. Todas essas peças têm que estar felizes, têm que estar na mesma intenção, têm que desejar tanto quanto você que aquilo corra bem, que aquilo seja bom para eles. Certo. Porque aí é que corre bem, né? E eu acho que uma empresa é isso. Seja com os seus, para falar bonito, stakeholders, né, que são os seus parceiros fora, ou os parceiros de dentro. Esse negócio de conflito interno é que me leva a mais loucura, né? Agora, acontece, porque somos bichinhos, nós somos bichinhos estranhos em seres humanos, né? A gente não é um bichinho fácil, né? E as nossas vidas influenciam o nosso humor, o jeito que a gente está no dia, né? E o tempo. E as disputas, e existem, isso é coisas que a gente tem que ir resolvendo, e felizmente cada vez menos eu vejo, por exemplo, na equipe do Rock in Rio, que é disputa pelo quê, bicho? Tá cada um, né? Quanto mais, e aí eu acho que é uma coisa que a gente também aprendeu com o tempo, talvez por ser empresa familiar ou não, por sermos nós, empresa, sei lá, não tem nada a ver com empresa familiar provavelmente, mas a gente não é assim os melhores em reconhecimento. Eu acho que quando você reconhece as pessoas, aí cada um começa a ficar mais seguro no seu quadrado, sabe? E isso ali faz com que não seja necessário ter disputas, porque cada um tá muito inteiro no seu lugar. Agora, também é verdade que existem lideranças que gostam e acham que a disputa é produtiva. Eu odeio disputar. Mas pois isso aí dá muito mais dor de cabeça. Se calhar. Não gosto. Mas eu gosto de um ambiente feliz, eu gosto de leveza, eu gosto que as pessoas estejam inteiras, eu gosto de estar inteira, né? Eu gosto de estar... Eu não sei fazer jogos, eu sou super transparente. Bicho, eu não quero, assim, nem da maquiagem, nem trabalhando. Eu não quero fingir que eu sou um personagem. Para ter que ficar tão preocupada para ver se eu estou cumprindo a tarefa do personagem que depois eu não sei mais quem ele é. Exato, né? Depois já esqueces de ti e da verdadeira Roberta, né? Exatamente. Olha, tu tens, além deste de Rock in Rio e dos projetos que estão associados ao Rock in Rio, a Casa de Pedra, agora é outro projeto, é outro passo também. O teu Brigadeiro Gourmet LX também é outro projeto que está na tua vida neste momento. Quais são os próximos passos? Porque estes já foram passos, a Casa de Pedra ainda está... Já foram, pá. Sim, já deste o passo de começar a fazer a Casa de Pedra e os Brigadeiros também. Portanto, agora é só consolidar as coisas e pôr, se calhar pôr mais cá fora. No caso da Casa de Pedra ainda não deu para fazer grandes eventos porque pandemia, não é? Mas são estes os teus próximos passos? Não, então, agora os próximos passos são esses mesmos, né? Eu acho que o começar não é garantia de continuar, né? Então, existe muita dedicação até que as ideias e os projetos sejam sólidos e consigam, né, tá fluindo com mais à vontade e mais independência. Então, são situações muito diferentes. A Casa de Pedra ela é fruto de uma paixão pelo Parque da Bela Vista, por uma incompreensão, cada vez que me dizem que aquilo só existe quando o Rock in Rio existe, por uma incompreensão quando me dizem que ele está fora da cidade, eu fico, mas pera, bicho, está a 500 metros do aeroporto, está em Alvalade, qual é a parte de estar fora da cidade, meu? Então, assim, não compreendo, com a incompreensão, não incompreensão não, essa eu compreendo, mas eu acho que com a vontade que se perceba de que os estereótipos e os medos criados em relação àquela região e os preconceitos criados em relação àquela região
Cara, não faz o Não menor faz sentido. sentido. É um bairro super pacífico, cada bairro tem as suas características, é um mix de perfis de pessoas riquíssimo. Então, eu acho que a gente tem que acolher, né? Se tem Mas sabes que eu pessoas acho, aqui eu menos sinto acolhidas, isso, eu sinto isso das pessoas de Lisboa e aqui à volta, porque quem vem de fora não sabe. E é como tu dizes, exato, está a exato. 500 metros do aeroporto, Sim, está, mas tem metro, portanto, quem vem de fora e não conhece bem Lisboa, chega ali e, ok, é mais um sítio, tranquilo, é tranquilo, exatamente, sim, exatamente. exatamente, Acho que exatamente. isso sente mais Fato as é que pessoas os aqui. lisboetas não incorporaram o parque, né? É E é isso. um parque, é o nosso Central Park. Monsanto é um parque muito especial e muito particular, mas é Bela Vista. E são só na parte norte onde a gente trabalha, são mais de 200 mil metros quadrados de áreas verdes, bosques lindos. Como é que não se usa para qualidade de vida brutal, né? E Sim. eu acho que a gente conseguindo dar uma revitalizada no parque, a gente também acarinha e acolhe, traz impacto econômico para aquela região Uhum. que merece, que, né, ser Não pode ficar esquecida acolhida também. e envolvida dentro da cidade, né? É. Então, eu tenho essa fixação, eu e uma grande parte da equipe, e a gente, então, com a Câmara foi combinando, assim, a gente foi pensando muito, entendendo o que faltava para as pessoas poderem frequentar o parque. A gente lá em 2016 chegou a uma conclusão, 2011 que isso começou, mas falta alguma infraestrutura de um café, de uma água, de uma casa de banho. Então, vamos trabalhar nisso. O Rock in Rio, através das contrapartidas que oferece, né, que tem esse acordo com a Câmara, reformou toda uma casa em ruínas que estava ali na entrada do parque. Construímos uma outra casa para a equipe de parques e jardins para que eles pudessem liberar essa estrutura. E a casa é incrível. É incrível, aquilo é muito especial. E aí a gente tentou arranjar operadores da área de restauração para começar a botar a casa funcionando. Bicho, aí era isso. Não, mas isso aqui só existe quando o Rock in Rio existe. Vai não me cara, aí depois de algumas tentativas, não tá bom. Então vamos nós. E a nossa Ok. equipe de F&B, né, de alimentação, alimentos e bebidas, que faz a operação do Rock in Rio, falou assim, cara, bora. E eles montaram a operação, não é o nosso core business, não é a intenção que seja, é uma operação que está feita assim, mais minimalista, mas deliciosa. Tem um chefe ótimo, receitas ótimas, para fazer um almoço leve, para fazer um piquenique, para aproveitar aquele parque lindo, para quem quiser fazer um jogging no parque, né, e brincar com as crianças, com os cachorros. Tem parque de cachorros para aquelas áreas de treinamento. Sim. Então, quem quiser aproveitar o parque, hoje tem ali um local onde dá para fazer um xixi, né, onde dá para tomar uma água, tomar um Exato. café, sentar para ler um livro. A gente está trabalhando para poder ter o Wi-Fi gratuito também no parque para quem quiser estudar e trabalhar ali. Cara, vai fazer, tenho certeza que vai fazer bem o coração de muita gente. Então, esse é um projeto que a gente ficou muito preso por conta da pandemia, né? A gente chegamos a começar no delivery, mas pronto, não deu para fazer a abertura. A gente vai abrir agora no dia 3 de maio. E ele tem muita coisa, a gente tem que descobrir como é que vai acontecer. O que eu sei que tem muita gente aí, o que a gente quer fazer? Levar programação cultural para poder atrair o público. E tem uma galera super mergulhando com a gente. Quem tiver ideia, quiser levar ideias ali para Casa de Pedra, queremos ideias. Okay. A gente tem todo o equipamento de som, luz, vídeo pronto para fazer streaming, para fazer o que quiser ali dentro, tá super bonito. Então, queremos parceiros para irem fazer coisas boas por ali. Então, onde é que vão às tuas redes? Imagina que alguém está a ver isto e diz, eu tenho uma ideia, quero apresentar. Pode ir na rede da Casa de Pedra mesmo. Okay. Casa de Pedra. Tá então, bem. Mergulha por lá e pode mandar ideias. Então, já estamos angariando bons parceiros, a gente já vai montar aqui um momento de anúncio com eles. Então, tem muito trabalho ainda para ser feito. A gente não sabe como é que vai ser a reação, né? O que vai rolar, o que não vai rolar. A gente, em paralelo, está montando uma outra operação Estamos vendo se a Câmara acha boa ideia a gente montar uma operação ali de usar a Bela Vista como um palco a céu aberto para, nessa fase onde a indústria precisa retomar, precisa trabalhar, que a gente possa ter um espaço privilegiado e seguro, porque é a céu aberto, com todo o distanciamento social que seja necessário, etc. Então, a gente está vendo se a gente está em conversações com a Câmara para ver se a gente monta essa operação também em paralelo à Casa de Pedra. Uhum. E a Brigadeiro Gourmet foi uma aventura, uma aventura entre amigos, numa vontade de estar junto, de uma amiga que criou essa marca em Londres e que estava nessa batalha também da pandemia se reinventando
E fora que é delicioso. E são brigadeiros, sim, e tu gostas. Isso é só um detalhe, né? Mas no fundo é mais uma coisa para te ocupar. Já não tinhas coisas suficientes, ainda foste arranjar mais Mas a verdade, Daniel, é que se fosse num ano normal de Rock in Rio, eu provavelmente nunca teria feito, né? Então, nasceu... Então, mas como é que agora conjugas, não é? Como é que agora conjugas o Brigadeiro com o Rock in Rio, quando isto começar em velocidade de cruzeiro, quando vais fazer Portugal, quando vais fazer Brasil, quando tens os teus filhos e tens... Se estiver correndo bem, bicho, dá tudo certo. Você junta equipe, junta força e o bicho vai. Okay. Nós somos 4 sócios na Brigadeiro, né? Somos 4 amigos fazendo essa aventura. É uma área que eu não entendo bulhufas. Então, eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz na minha primeira empresa. E vocês vão achar isso cômico. Eu me relaciono com o pessoal da contabilidade, não entendo nada daquilo. Eu tenho que fazer o controle financeiro da empresa. Porque a gente começou numa proposta de ser uma coisa caseira. E começou a crescer mais rápido do que a gente pensava. Então, a gente ainda a gente fez uma parceria com a Escola de Turismo e Hotelaria do Estoril, para eles nos darem uma consultoria de como é que a gente se preparava para começar a atender mais volume. Fizemos algumas mudanças, alguns investimentos em equipamento, etc. Então, tem sido ótimo trabalhar com eles, que é o chefe Nelson Félix, que é o porta-voz da escola aqui com a gente. Então, super aprendizado. Mas eu me sinto um bebê descobrindo o planeta, porque, assim... Produtos, tem uma coisa dourada para fazer brigadeiro. Incrível! Aí eu comecei a imaginar, é tão caseiro fazer compras na Amazon. Aí agora o Brexit veio me dar dor de cabeça. Aí porque o Brexit chegou, eu falei, o chefe Nelson faz, tem fornecedor. Aí tem um fornecedor que entrega aqui, bicho, tudo que eu quero com preço melhor. Eu falei, coisa boa, né? Mas assim, é nesse nível de... informalidade, assim, basiquérrimo, né? Não tem ninguém que sabe o que está fazendo. A gente bate cabeça e a gente quer que seja desse jeito, né? Então é contratar alguém que vem, estrutura e faz. Não, esse a gente quer meter a mão na massa, a gente quer aprender, a gente quer fazer aos pouquinhos, porque é uma coisa de uma relação de amigos. Depois que a gente tiver com alguma musculatura, aí sim a gente deixa ele crescer. Okay. Sermos nós a cuidar, mas ainda é aquele bebê, tipo, mãe de primeira viagem, né? Você não sabe nada e vai descobrindo o planeta daqueles bebês. Então é meio assim. Não, mas é interessante e é bom ver que uma pessoa como tu, que já tem uma experiência gigante, então nos eventos e em várias áreas, de repente está a começar pela primeira vez, é um novo bebê e sentes essa emoção que acho que todos nós sentimos quando começamos um projeto e estamos à procura e não sabemos e é tudo novo. Mas sabe que eu acho que essa é a parte gostosa, porque a gente, assim... Já fiz, sei lá, tem que fazer contas, mas eu acho que já foram 18, 19 Rock in Rios, né? E eu sou apaixonada e sou convicta do Rock in Rio. Mas isso não quer dizer que a minha vida tenha que ser só Rock in Rio, né? Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de fazer coisas. Assim, e tem uma coisa boa na geração que vem aí, nessa galera que tá vendo a gente conversar, é que vocês já não vivem mais a amarra que a gente viveu ainda, que era você entra numa faculdade e fica para sempre. Que isso, bicho? Que para sempre o quê? O que é para sempre? Tem tempo pra caramba, né? Quem disse, né? E toda a tendência indica que é isso, né? Essa galera agora, que está aqui com quem a gente está conversando, faz uma coisa, depois faz outra. Para sempre. Faz uma coisa agora, aprende várias coisas, e é muito estimulante você aprender coisas novas, né? Tem gente que acaba se estimulando através de livros. Eu sou super desconcentrada. Não é através do livro que eu fui fazer uma empresa de brigadeiros. Está aí a solução. Jovem, não gostas de ler, faz uma empresa de brigadeiros. Não é que eu não gosto de ler, eu adoro ler, mas eu sou aquela que tem que ler 10 vezes a mesma página, bicho. Então eu tenho que arranjar... O que eu faço como alternativa? Visual. Eu sou super visual. Okay. Então, se você sentar para me contar uma história, bicho, é a forma melhor que eu tenho para aprender alguma coisa. Agora, leitura sempre foi um desafio. E aí vou dizer, ao contrário, hein? Eu acho que o meu maior desafio por leitura, que eu já sou criativa e fico viajando, mas eu acho que o fato do meu percurso escolar, e foi uma coincidência, porque tinha turmas ao lado que tinham muita leitura e eu, sei lá, não sei explicar por que a minha turma não teve tanta provocação de leitura, e isso acabou não me ajudando a eu criar o hábito e ter mais facilidade de contrariar uma dificuldade natural minha, né? Eu acho que a leitura nossa, é um mundo, cada vez que eu consigo mergulhar num livro e entro até o final dele, aquilo é, nossa, uma realização e a gente cresce imenso, né? É muito bom.
Sabe o que eu fazia para estudar? Eu tinha que ficar com o livro na frente, pegava um lápis e ficava mexendo aqui, mexia no cabelo aqui. Só que a minha sensação é que a minha cabeça ia pro nível do lápis, aí botava o cabelo aqui. Aí ela ia pro nível do cabelo e eu botava a música. Para ver se eu tapava os buracos possíveis de onde é que ela ia parar. Eu não consigo estudar com música. Não consigo, porque se a música começa a tocar, eu só estou concentrado na música. Não consigo. Não. Então a gente tem que criar estratégias. Eu tinha que tapar buraquinhos para ela não fugir, para poder olhar. Olha, tu estás habituado a tomar decisões, não é? Já disseste, e és uma verdadeira líder, mesmo decisões difíceis. Vamos pedir-te que tomes aqui algumas decisões. É um jogo que nós gostamos de jogar chamado Passo ou Passas. Saber se tu dás aquele passo ou não. Isto é muito simples. Duas opções, tu escolhes aquela que dás o passo ou aquela que vais preferir dar o passo e a outra passas, não é? Portanto, brigadeiro, pastel de nata. Brigadeiro, né? Eu tenho que escolher o brigadeiro é que eu dou o passo, não é isso? Como é que eu faço isso? É isso. Brigadeiro, sem dúvida. Certo. E eu não sou muito boa de pastel de nata, não. Já podíamos ter conquistado. Essa é a parte que não virou português ainda. Não, exato. Ainda está no brigadeiro, exato. Então, rock ou bossa nova? Rock. Ok. Muito bem. Liderar uma equipa... Não bossa nova, mas rock. Sim. Liderar uma equipa ou deixar a equipa liderar? Os dois. Vale essa resposta, não. É que tem horas. Eu adoro os dois, né? Mas tem horas que você tem que liderar, bicho. Ok. E outras em que eles têm que liderar? A parte do tempo, se eles puderem liderar, para mim, melhor. Né? Mas chega uma hora que o meu lugar é quando eles já não conseguiram e sobrou encrenca para mim. Aí sou eu. Não tem... Ok. Mas eu gosto de liderar também. Como eu falei, eu sou cheio de opinião e sou super não tem jeito. Há aqui uma que é mazinha, vou deixar se calhar para o fim, mas... Poxa, quem foi que fez? Foi você? Meio. Meio. Por acaso esta não, mas criar o palco fado ou não trazer de volta o digital stage? Criar o palco fado. Ok. Fácil. Okay. Essa não era mazinha, era? Não. Então, Madrid ou Las Vegas? Las Vegas. Amo Madrid, mas Las Vegas muito mais. Mas para fazer um Rock in Rio? 1000 vezes mais. Aí é Las Vegas. Ok. Fizeste 3 em Madrid, 1 em Las Vegas? Não, são realidades muito diferentes. Quer que fale sobre isso? Posso falar? São realidades muito diferentes. Madrid foi muito incrível, foi uma experiência intensa e muito boa. Foram 3 edições, no auge da crise econômica de 2008. E aí chegou um determinado momento onde o projeto precisava ser desconfigurado e o Rock in Rio é o Rock in Rio. Não existe mini Rock in Rio, não existe mais ou menos Rock in Rio, é Rock in Rio. E aí a gente decidiu que saía do mercado porque já não fazia sentido. Las Vegas. O projeto foi brutal, foi uma edição em Las Vegas. Só que o investimento, o que a gente não sabia? E aí aquela coisa, não precisa planejar muito, mas tem que planejar alguma coisa, né? A gente não planejou tanto, a gente não pesquisou tanto quanto a gente devia ter pesquisado sobre o mercado. E a gente, se tivesse pesquisado um pouco, teria visto que qualquer grande evento daquele país, né, os maiores eventos de música daquele país, levaram de 3 a 5 edições para se consolidar. E a gente não tinha isso previsto. Então, a gente fez muito investimento na primeira edição. O nosso sócio americano, na época, que já não é mais, entrou em recuperação judicial naquele ano, então ele também não estava com potencial de investimento. Certo. E a gente faz, nosso principal projeto financeiramente é o Brasil. Só que você faturar em reais para pagar a conta em dólar, aquilo não era um esforço que não se justificava naquela fase a gente fazer. Mas se você me perguntar, então assim, acho que o projeto foi um sucesso, foi 5 vezes mais público do que a primeira edição dos maiores projetos daquele país, mais patrocínio, mais tudo, foi pessoas de 67 países indo de Las Vegas de propósito para o festival. Eu acho que foi brutal, só que tinha um gargalo importante para manter, a gente precisava de mais 2 edições de investimento antes de começar a ter retorno. E a gente não tinha essa capacidade naquele momento, e a articulação de sócios também não. Então, agora, se você me perguntar se faz sentido fazer Rock in Rio nos Estados Unidos, eu acho que é o único mercado, né, onde faria sentido, de fato, expandir, meter a mão, porque
O mercado da música, infelizmente, ele está muito pautado pelos Estados Unidos e um pouco por Inglaterra. Então, certo. eu acho que para ser maior do que o Rock in Rio é hoje, é ser os Estados Unidos. Ok, então se calhar esse é o próximo passo. Consolidar o... Quem sabe? Então, olha, fazer mais 5 edições do Ídolos como Roberta, toda a gente conhece, ou fazeres apenas uma, mas és a jurada má? Eu tenho a menor possibilidade de 5. Agora, essa pergunta é muito boa para mim, né? Primeiro que eu não sei ser má, não há nenhuma possibilidade. 2, eu amo Ídolos, então eu faço mais 5 felizes da vida, não tem problema, não é? Ok. Então, e agora? Eu até podia pôr aqui 3 hipóteses, mas vou pôr 2. Queen ou Amy Winehouse? Quem é que tu trarias para fazer um Rock in Rio? Até a Mazinha não chegou até agora, né? Queen, Não. cara. Queen é a maior... Se tem um momento musical que é o marco da história do Rock in Rio, desses 36 anos que já vamos nós, é o espetáculo do Queen, em 1985. Certo. Com a plateia toda cantando Love of My Life e a banda é super emocionada. Até o momento que está retratado no filme do Queen. Sim. Onde tem um momento que mostra o maior concerto que marcou a carreira deles, foi o concerto do Rock in Rio, então, sem dúvida nenhuma. Então, e agora se eu dissesse Amy Winehouse ou George Michael? George Michael. Só porque eu gosto mais. Tá bem, ok. Então... Você tá querendo chegar na Amy Winehouse? Tenta mais uma. Não. Eu também se calhar fazia estas escolhas, se calhar. Porque Queen foi os únicos que não vi, mas também prefiro, se calhar. Prefiro isso. Então agora, pergunta Mazinha. Se só pudesse continuar Rock in Rio Lisboa ou Rock in Rio Brasil? Agora apelou, né? Apelou. Na verdade, essa decisão nunca seria minha. Essa é uma decisão empresarial. Então, não vou responder. Pergunta para a empresa. Exato. Tens que invocar a quinta emenda. Normalmente nos Estados Unidos a quinta emenda é a que safa sempre tudo. Tu não respondes para não te incriminares. Ok, mas foi bom. Estás a ver, não foram escolhas muito difíceis. Eu passo a pergunta. Pode passar a pergunta ou não? Podes passar a pergunta. Continuamos a conversa com a Roberta Medina neste The Next Step Talk. Roberta, numa notícia de 2018, encontramos uma frase tua que dizia: uma criança de 15 anos não sabe o que é Portugal sem o Rock in Rio. Certo? É verdade. Uma criança que nasce hoje, em 2021, daqui a 15 anos, como é que achas que vai conhecer o Rock in Rio Lisboa ou a marca Rock in Rio? Eu acho que vai ser um fato histórico também, como o Rock in Rio acabou se tornando para o Brasil, em contextos diferentes. O Rock in Rio virou um marco histórico por conta do término da ditadura militar. Ele acabou virando bandeira de uma geração que buscava por liberdade de expressão há muitos anos. Então, acho que ele ali ganhou uma dimensão social que eu não tenho expectativa, né, de que o Rock in Rio ganhe em Portugal. Ele aqui tem uma outra dimensão, que é de ter chegado no mesmo ano do europeu, de ser uma porta para o crescimento do mercado do show business em Portugal, para o crescimento do mercado dos festivais, pela revelação, né? Esse crescimento trouxe uma revelação, aí não o Rock in Rio, mas o crescimento do mercado, com todos os promotores e parceiros que fazem parte desse mercado, revelou um Portugal muito apaixonado por música, né? Um Portugal privilegiado na oferta de festivais, certo, de concertos, etc. Então, eu acho que ele vai ser visto como aquele... Cara, tem que ir porque é fato histórico, sabe? Já é uma instituição e já é quase obrigatório tu, enquanto pessoa, ires ao Rock in Rio. Eu acho que vai ficar um pouquinho esse gostinho. Acho que algumas pessoas já têm esse gostinho. Sim. Uma ou outra. A gente trabalha para isso. Há pessoas que colecionam e depois os passos do Rock in Rio todos os anos. Aliás, eu acho que já fui a mais Rock in Rios do que tu em Portugal, porque tu em 2010 não foste. É verdade. Portanto, eu tive em todos, tu não foste. É verdade.
É verdade. Mas sabe o que é importante aqui esclarecer, Daniel? Que assim, não é pela marca Rock in Rio, né? É pelo que ela representa. Ela Certo. representa momentos de emoção, momentos de união, ela representa um momento onde as pessoas podem ser elas próprias, porque acho que a Cidade do Rock, assim como um parque temático e alguns ambientes, assim, a Cidade do Rock, ela traz um ambiente de liberdade. Não há conflito, não há Certo. disputa de religião, não há disputa política. Ali a gente é o que a gente quer ser, né? E não é naquele caso, no escapismo, ai, virei Cleópatra, não é por aí. Mas não, eu sou assim, eu fico bem, eu me entrego aos meus amigos, eu baixo a guarda do dia a dia, que é, né, a gente está sempre assim meio armado para poder fazer o dia a dia funcionar, que o nosso dia a dia social é um dia a dia árido, né? Então, eu acho que é isso, ele representa essa possibilidade real de um mundo melhor, essa possibilidade de um ambiente pacífico, de harmonia social, e é por isso que eu acho que ele é relevante, né? Não é porque a organização, não, acho que é o que de fato ele representa. E é isso que as pessoas também acho que sentem quando vão ao Rock in Rio, essa liberdade, esse poder sair do dia-a-dia e da rotina. Estávamos a falar do futuro do Rock in Rio. Vamos também falar do futuro das pessoas que estão a ver esta conversa. Certamente muitos jovens que querem estar no ensino superior, e se calhar vamos também falar um bocadinho para eles, e por isso vamos juntar à conversa o professor Henrique Pires, que é subdiretor do ISAG European Business School. O professor já está aqui, a maravilha da tecnologia, cada um no seu lado. Professor, bem-vindo a este Powerful Step. Muitos jovens querem dar este passo em direção ao ensino superior, e que fatores é que devem pesar na escolha de um curso ou de uma instituição de ensino? Porque eu acho que esta é a grande dúvida e as pessoas ficam muito baralhadas, há muita informação. O que é que é mais relevante? Olha, antes de mais, muito obrigada pela vossa conversa, que foi animadíssima e que de facto acabou por dar aqui muitos elementos, muitos fatores para as razões, enumerar as razões porque os jovens devem fazer uma escolha de um curso superior e uma instituição de ensino, não é? A Roberta falou logo aqui no início da oportunidade que surgiu muito jovem e, portanto, o que eu diria é que tem que aproveitar as oportunidades que vão surgindo. E essas oportunidades derivam das vossas paixões, do vosso gosto, dos vossos interesses e também um bocado das vossas competências, não é? Daquilo que eventualmente sentem-se mais à vontade a fazer, não é? E é do aproveitamento dessas oportunidades que depois vão fazendo as vossas escolhas ao longo da vossa vida. E, no fundo, um curso superior, uma instituição de ensino, é uma opção. E as opções têm que ser tomadas ao longo da vida, como vimos nesta conversa, foram sendo tomadas uma série de decisões, não é? É evidente que umas podem ser sempre mais acertadas, outras menos acertadas, mas tem que se tomar essas decisões, fazer essas escolhas ao longo da vida, não é? E de facto, eu o que diria era que os fatores que o jovem atualmente tem que ter em consideração é de facto aquilo que o apaixona, aquilo que lhe toca, não é? Aquele elemento que o faz mover para a frente e o faz ir em direção a algo, o motiva, não é? E de facto aqui é importante que ele tome essas iniciativas e vá fazendo as suas opções, e para isso ele tem que experimentar, tem que fazer experiências. Atualmente há muitas oportunidades que podem, ou por um part-time ou por um voluntariado, que pode fazer e que pode ir, digamos, escolhendo, fazendo as suas opções, as suas escolhas, não é? Experimentando, no fundo. Experimentando essas experiências que vai tendo e que o vão poder orientar na escolha que faz posteriormente do seu curso. Isso é que é importante. A Roberta disse uma coisa que me fez lembrar uma frase
que há muitos anos um professor meu disse, que é, de facto, o diploma é uma licença para aprender. Isto é, nós temos um curso, fazemos uma opção e ele não é para a vida toda, é a licença para nós começarmos a aprender algo e a fazer algo e a poder pô-lo em prática, não é? E depois a vida vai se encarregando de nós irmos direcionando para onde mais a vida nos proporcionar, não é? Sim, e às vezes também... Eu posso, Daniel, contribuir, porque assim, para mim só não foi mais difícil porque eu tinha começado a trabalhar e sem querer descobrir a minha paixão. Mas eu não fazia a menor ideia. De escolher a faculdade era um negócio, cara, dificílimo e uma pressão, uma coisa horrorosa. Então, eu acho assim, primeiro que isso que o professor está falando de você... Porque tem muitas vezes que a gente não sabe o que está disponível para a gente, né? Então, a gente não conhece, a gente é consumidor, a gente não conhece o que está por trás das empresas, das oportunidades, o que se faz, o que um profissional faz. Então, essas oportunidades de conhecer empresas por dentro, de pedir ao tio, primo, amigo do primo, não importa, para ir lá dar uma olhada na empresa, para lá descobre o que acontece lá dentro, né? Porque você fala fazer Rock in Rio, não é produtor de evento, tem arquiteto, tem engenheiro, tem administrador, tem publicitário, tem marqueteiro, tem de tudo lá dentro. Então, assim, a gente olhando de fora, a gente não entende o que está por dentro. Eu acho que essa visita, né, ao mercado, conversa com o tio, primo, amigos de não sei quem, para entender como é que é a realidade, ajuda muito. E no limite até um teste vocacional, porque tem horas que a gente não sabe. Eu acho que o difícil, assim, muitas vezes, eu hoje olho para trás e vejo que desde cedo, por influência dentro de casa, eu ajudava a organizar festas, na escola organizava festas, mas eu nunca achei que, né, nunca me ia passar na cabeça que isso era uma dica para aquilo que eu gostava de fazer. Né? Mas também era o exemplo que tinhas em casa, não é? O teu pai. Então, acho que a gente precisa de ajuda, né, para poder fazer o raciocínio da escolha. Agora, coisas que eu acho que são bacanas. Não gostou, muda. Não fica agarrado de nenhum. Não gostou, muda. Não importa, não vale a pena perder anos para depois largar. Porque lá atrás, antigamente, fazia-se isso. 4 anos de direito, faltava mais um, larga. Oi? Né? Não façam isso. Outra coisa, eu acho que gestão, por via das dúvidas, gestão, eu acho assim, fica a dica. Todos os cursos de medicina, publicidade, qualquer coisa devia ter assim, uma primeira base de gestão. Porque, cara, gestão é para qualquer coisa, para ser médico, para ser um artista, melhor artista, se souber gerir um pouco da sua carreira e da sua vida. Para mim, teria sido tudo mais fácil se eu tivesse alguma noção de gestão que me arranca os cabelos com determinadas coisas na empresa. Então, tem algumas coisas que são boas para tudo, bicho. E outra coisa, dos melhores engenheiros, assim, alguns dos melhores produtores que eu conheço são engenheiros. Então, ser engenheiro não quer dizer construir prédio ou casa, né? Tem milhões de possibilidades. Não, é isso. E estavas a dizer, e às vezes falar com pessoas. Eu fui parar ao ISAG porque um amigo me falou e fui e vi o curso de turismo e disse: olha, gosto disto e vou fazer o curso. E acho que às vezes às vezes esta conversa ou esta troca de ideias ou experimentar ou pesquisar às vezes um bocadinho, e hoje em dia a informação está disponível e as pessoas conseguem aceder facilmente à informação. Acho que isso às vezes também pode fazer um bocadinho a diferença. Estavas a dizer também, Roberto, do experimentar e às vezes fundamentar-nos, por exemplo, e tu disseste em relação a Las Vegas que se calhar vos faltava alguma informação. Quando tu escolhes um cartaz para o Rock in Rio, que tipo de informação é que tu recolhes antes de tomar essa decisão? Mas é isso mesmo, recolha de informação. A gente faz pesquisa de mercado, a gente conversa com os nossos parceiros da rádio muito. Sim. A gente checa... Nós sugerimos muitas vezes, mas tu não ouves. Tu não ouves. Às vezes sim, às vezes não. Não era Sim. bom que fosse sempre tudo que a gente quer, né? Sim. A gente vê as principais playlists do país, a gente vai conversando com quem está dentro da indústria, entende, com as gravadoras, etc. A gente faz uma soma de pesquisas e junta muita informação para saber o que o consumidor final quer ver. Porque no caso do Rock in Rio, é um projeto mainstream, né? Para um grande volume de pessoas, e aqui não tem o que a gente gosta, tem o que o público quer ver, e é assim certo. Que a gente faz. Muito bem. Essa pesquisa é importantíssima também no curso, não é? Porque, de facto, como a Roberta disse, o facto de visitar uma empresa, de experimentar um part-time ou isso
e também a visita à própria instituição de ensino que quer eventualmente frequentar, não é? Porque de facto é importantíssimo conhecer as infraestruturas, conhecer os serviços que a instituição disponibiliza. Isso tudo vai de facto acrescentar informação e tomar uma melhor decisão, como é óbvio, não é? Certo, e às vezes são pequenas coisas que podem fazer a diferença. Lembro-me da maneira como foi muito bem recebido na altura em que cheguei ao ISAG. A Dona Armandina recebeu-me super bem e fiquei logo rendido. Aquele sorriso e aquela cara espetacular fazem a diferença. Depois, são estes pormenorzinhos que depois no final vão fazer a diferença. Sem dúvida. Quais são as profissões, se calhar começo pelo professor, e a Roberta também pode ver dentro da estrutura do Rock in Rio se há alguma coisa que ela acha que pode acontecer, porque estamos sempre a evoluir e a sociedade também. Quais são as profissões que vão marcar o futuro? Quais são aquelas áreas que se calhar vão garantir um futuro, vou dizer melhor, mas se calhar mais promissor no mercado de trabalho e que os jovens devem apostar agora? Porque se calhar datilógrafo não será uma profissão com grande futuro, não sei, mas há outras que se calhar foram crescendo, como a nível de redes sociais, por exemplo, que é uma coisa recente. O que é que o professor acha que são as profissões que vão marcar o futuro? Olha, a minha resposta está facilitada, porque de facto a Roberta já falou que a gestão, independentemente de tudo, está presente e tem que estar, fazer parte da vida, ao longo da nossa vida e daquilo que nós fazemos na vida. E de facto a gestão é incontornável para nós podermos tomar essas decisões e tomar umas opções mais informadas, não é, no fundo. É evidente que o mundo está cada vez mais digital e todas as profissões que estão associadas ao digital e que incorporam o digital. É muito importante que mesmo a gestão incorpore o digital. Vão ser aquelas que vão ter a maior procura no mercado, não é? Mas eu iria buscar algo que é menos perceptível até pela época em que nós estamos a viver e pelo momento que nós vivemos desta pandemia, como por exemplo o turismo ou a hotelaria. Parece pouco provável que haja aqui oportunidades nestas áreas. Mas imaginem que um jovem que entra agora para um curso técnico superior, que também é uma oportunidade, tem de facto um diploma ao fim de 2 anos e é um curso que é muito mais experiencial, tem mais prático, tens estágios, tens uma série de oportunidades de trabalhar mais a realidade e que confere ao fim dos 2 anos esse diploma. E permite-lhe ainda ter algumas creditações para depois prosseguir estudos numa licenciatura. Estava eu a dizer, portanto, que nestas 2 áreas parece improvável agora apostarmos nelas, mas de facto está aqui a oportunidade, porque projetemos a 2, 3 anos o que é que vai acontecer. Eu acho que vamos ter outra vez novamente uma explosão na área do turismo e da hotelaria e dos eventos. Vai ser algo que o mercado vai estar ávido deste tipo de oferta de profissionais e, portanto... Ficamos tanto tempo parados, não é? Que depois, quando pudermos e quando abrirem as portas, vamos que nem malucos, não é? Vai ser uma explosão esta década, não é? Sim. Eu acho que tem uma tendência forte a tudo que aquilo que não é óbvio que as máquinas possam fazer, né? Serão os trabalhos mais diferenciados, tudo que é criatividade, tudo que são serviços humanizados, né? E aí o turismo está na ponta de frente, a parte de entretenimento, de cultura, suspeita, mas pronto, eu acho que tem muita coisa por aí, porque o que se diz é que as pessoas vão estar mais disponíveis também, né, com menos, quando as máquinas ajudam a gente a fazer os processos mais demorados, que a gente passa a ter mais tempo disponível para o lazer, né? Isso era uma boa notícia. Certo.
Então, eu acho que é uma coisa que vem em volta disso. E olha que interessante, aí, obviamente, sempre a tecnologia, né? Eu acho que a linguagem, hoje, da mesma forma que é fundamental aprender idiomas, né? Assim, e para mim, o inglês sempre foi, assim, must have, né? Eu acho que não é uma opção. Tem que falar inglês, tem que saber uma linguagem digital, né? Isso tem que saber. Né? Eu vejo hoje o Lucas, que é meu sócio, formado em economia em Braga, apaixonado por gastronomia, ele senta e faz a programação do site, bicho. Eu olho para aquilo e falo, epa! Né? Então, isso é fundamental, porque isso faz parte agora do dia a dia, né? Então, tem que saber as linguagens né, do digital. Agora, olha como é curioso, quantos pais e assim, amigos eu tenho que os filhos era um problema que o cara ficava enfiado no game e hoje é um profissional ou da locução de game ou né, um mega talento ilustrador de game. Cara, né, a indústria do game é gigante, então tem muita. Agora, aí de novo, eu sou defensora da gestão e olha, eu nem sei todos os cursos que o Isaac tem, eu não estou fazendo campanha não, mas é porque me fez falta. E serve para tudo isso. Se a gente tiver, uma das coisas que eu vejo também que vai crescer imenso é gestão de projeto, que é você poder fazer. São as pessoas que são o controle dos processos, das etapas, dos cronogramas. Que isso é essencial em tudo, né? Então, qualquer empresa. Em qualquer área. De dimensão. Se você não tiver um bom planejamento, nossa, aquilo é uma loucura. E eles ajudam pra caramba a organizar, documentar, ver o que falta no processo, alertar, olha, peraí que esse prazo está vencendo. Então, essas pessoas, para mim, hoje em dia, são valiosérrimas, né? Para o Rock in Rio, toda a diferença trabalhar com elas. E como é que tu vês os jovens nesta área em que tu trabalhas, dos eventos, de entretenimento? Como é que tu vês os jovens que procuram integrar esta área e que vêm com ideias? O que é que tu achas que os caracteriza mais? Qual é assim aquela característica que tu vês hoje em dia, seja nos voluntários, seja... Empreendedora, isso sem dúvida. A galera que quer trabalhar na minha área, né, que são os eventos, em geral, tem assim... Né, fogo no olho, né? Para não dizer noutro sítio, mas sim. Muita vontade de fazer as coisas acontecerem, muito animados, muito otimistas, mas são pessoas com muita atitude para frente, né? Não ficam esperando as coisas caírem no colo, né? São pessoas que fazem conexões, que têm a liberdade, não têm vergonha de pedir para o amigo do amigo, falar com o amigo do amigo, e chegar lá. Então, são pessoas que se mexem, que se jogam para resolver coisas, porque, cara, produtor de evento, a vida é resolver problema. Então, é isso que a gente faz, A gente está resolver problema que é buscar a solução, né? Pode falar de um jeito ou do outro, mas é a mesma coisa, que é buscar a solução para fazer as coisas acontecerem. Então, atitude é a coisa mais... A atitude correta é a coisa mais importante. Agora, não é um mercado fácil, né? Eu não sei se existem mercados fáceis, mas é um mercado onde eu vejo muito potencial de empreender, né? Não necessariamente é fácil achar emprego, mas é muito fácil de empreender, porque aí você consegue montar negócio à medida do seu tamanho de risco. Muitos negócios funcionam em pequena escala, né, na sua base de contatos. Depois, para ganhar dimensão, é uma outra etapa, mas é isso. Começar, eu acho que é a parte mais difícil. Se correr bem, você ganha musculatura para investir mais um pouquinho. Corre bem, investe mais um pouquinho. É o que a gente está fazendo com a Brigadeiro, né? Certo, a Brigadeiro não foi uma empresa que nasceu para você meter um cheque e sair, virar as costas. E é muito interessante, porque, então deu certo, então vamos mais um pouquinho, agora espera mais um pouquinho. Então, é gostoso fazer assim. Acho que não precisa ter receio de empreender, porque vai do tamanho que você quiser. Ok. Há também uma parte importante que o ISAG proporciona, para além das aulas, né? Ir ganhando experiência com os estágios, e estávamos a falar há pouco também desta experiência do ir ver um local de trabalho, experimentar qualquer coisa diferente. Podes ganhar experiência também na Associação de Estudantes ou integrando a Tuna. Eu fiz isso tudo. Por exemplo, participar em iniciativas do ISAG. Quais são as experiências académicas que os alunos também podem ter no ISAG e que depois podem levar
para o seu futuro, por exemplo. Eu dou o meu exemplo enquanto presidente da Associação de Estudantes, e temos que nos preocupar com uma queima das fitas e organizar a presença da nossa marca numa queima das fitas, o montar uma barraca, o tratar do fornecedores, do tratar daquilo que tínhamos, uma festa temática, de tudo. Eu posso dizer que passei uma queima das fitas inteira em que diverti-me muito pouco, trabalhei imenso durante uma semana para proporcionar aquilo que eu sabia que era bom para as outras pessoas que iam lá. Mas que tipo de experiências é que... Bem-vindo ao clube. Foi? Bem-vindo ao clube. Não, foi isso, sim. Eu sei perfeitamente. As pessoas dizem, queima das fitas. Eu bebia uma aguinha, na loucura, um shot com os amigos que chegavam lá e só era preocupado. Temos o barril, é preciso ir buscar. Muitos dos melhores profissionais que eu já tenho no Rock in Rio foram lideranças em associações universitárias. Pronto, é isso. Muitos dos melhores. Daniel, e como sabes, aqui no ISAG, uma das características fundamentais e especiais é a quantidade de eventos que temos anualmente. Sim, na instituição. Cada vez mais, e que os alunos estão sempre a participar. Isso é de facto algo que nós incentivamos muito. O ensino deve ser muito aplicado, não é um ensino puramente teórico, académico, é um ensino muito aplicado e que de facto incentiva o estudante a participar nesses eventos e a ter essas experiências que acabaste de falar. Isso é fundamental. Sim, o ISAG também está presente em vários eventos, seja através da análise de dados, seja através de outro tipo de participação. E assim, nós sabemos, tudo bem, que há muito trabalho, mas há sempre ali um espacinho, ali no meio, em que às vezes dá para aproveitar. Eu sei que a Roberta trabalha muito e já vi várias vezes em ação, mas nem que seja no último dia, Roberta, há ali um espaço em que dá para aproveitar. Eu só fujo, em geral, quando eu não estou muito exausta, eu fujo para ver o último concerto. E me escondo no cafofo da SIC, no platô da SIC Radical, porque ninguém pode entrar e fica assim no cantinho. É um privilégio, né, pá? E assisto, porque é lindo ver aquela galera cantando junto, é muito bonito, né? Mas eu acho que você falou assim, eu acho que não se diverte naquele evento que você faz. A riqueza de uma universidade que gira muitos eventos é que não é sempre o mesmo aluno que faz tudo, né? Certo. E a experiência é idêntica a uma empresa, idêntica. Não tem outra diferença, só tem bateção de cabeça porque a experiência, e graças a Deus tem os professores para ajudar a gente a saber para que lado que vai, né? Mas a experiência é a mesma. E é verdade, assim, a experiência no Brasil não é forte, a experiência acadêmica como vocês têm aqui. Uhum. E começou a me chamar a atenção quando eu cheguei aqui, que cada um dos profissionais que eu via se destacar, muitos. Assim, mas o que tem de comum entre essa galera? Todos participaram das associações. Muito curioso. Não sei o que vocês fazem. Acho que dá fazemos muito com pouco. Acho que é isso. Muito com pouco, exatamente. Exatamente. Às vezes as limitações... Olha, isso é uma grande experiência para uma empresa, né? Certo. Porque trabalhar com cheque é fácil, difícil é trabalhar sem cheque. É isso. Com dinheiro tudo se faz. É mesmo verdade. Obrigado aos dois por esta conversa, por este momento. Ia só deixar uma provocação à Roberta, que é, para quando, e porque o ISAG é no Porto, um grande evento no Porto com a marca Rock in Rio? Boa pergunta. Tem 18 anos que essa pergunta é feita, bicho. A gente ainda não tomou vergonha na cara, né? Pois é isso, é que eu estou à espera. Olha que eu sou portuguesa por causa do Porto, hein? Vou reforçar. O teu avô materno era do Porto. Não vou ser feita, é Porto mesmo. Não tem menor existência, ao contrário. Sou apaixonada pelo Porto. Agora, pois é. Pergunta difícil. A gente já fez a árvore de Natal, mas foi uma vez só e tem muitos anos, não conta. Não está valendo para fechar essa sua pergunta. Vou ficar com essa para mim. Pensa nisso, com carinho, para os próximos tempos. Podemos estudar essa possibilidade, Roberta. Sim. Temos que pensar qual é que faria sentido, né? É isso, eu acho que não pode ser o Rock in Rio ou o Rock in Rio, né? Ele está em Lisboa, mas o que a gente pode
pode fazer assim de diferente, de especial no Porto. Acho que é uma boa É provocação. o desafio, olha, é o desafio para o Next Powerful Step. Ok. Ok, fica aí. Olha, Roberta, muito obrigado por teres partilhado connosco um bocadinho da tua experiência e também da aventura que é estar à frente do Rock in Rio. Espero que a cidade do rock abra portas no próximo ano. Estamos a contar tudo com isso, todos com isso. E este ano... Intervalo? Yeah. Você acha que a gente vai fazer pouco? Não, teve ali a comemoração ali no meio, em Belém, não é? Já foi um bocadinho diferente. Você acha que a gente fica satisfeito com o intervalo de 3 anos? Vai ser um fôlego, se prepara. Prepara. Vai ser aquela sua experiência lá na queima das fitas. Ai, queria me divertir, mas vai ser de muito trabalho? Vai ser, mas vai ser bom, de certeza, vai ser bom. O Rock in Rio traz-nos sempre experiências incríveis e se por acaso nunca foste a um Rock in Rio, vai, porque vai mudar a tua vida. Não é igual a nenhum festival que tenhas ido. Acho que tem uma característica muito própria, um ambiente muito próprio e é mesmo especial. Não estou a dizer isto só porque sim, é mesmo verdade. E tens que experimentar. E a próxima vai voltar, né? Porque a ânsia e a vontade que está todo mundo de festejar, de celebrar, vai ser o fim do mundo. Eu acho que deviam aumentar para uma semana seguida de Rock in Rio. Pensa nisso, Roberta. Quem sabe, né? E professor, obrigado também, que eu no próximo ano a ambos. O ISAG veja também novos estudantes e muita gente a ir para o ISAG, também porque faz sentido e eu acho que as pessoas não devem pensar 2 vezes. Eu sei que sou um bocadinho parcial, mas sei as coisas boas que o ISAG também tem para oferecer. E obrigado por esta conversa aos dois, por este momento importante também. Partilhamos aqui também algumas dicas para a entrada no ensino superior, que é sempre um passo importante na vida de muitas pessoas. Obrigado aos dois por esta conversa e obrigado também a ti, estiveste connosco desse lado a ouvir todas estas dicas. Não te esqueças que podes acompanhar todos os episódios em thenextstep.isag.pt e também no canal de YouTube do ISAG. Não percas ainda a oportunidade de participar na experiência virtual criada especialmente para ti, lançamento a 1 de maio em thevirtualexperience.isag.pt. E terminamos com a pergunta de sempre: será que estás preparado para dar o próximo passo?